E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para poder darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós iniciamos no programa passado o capítulo 45 no campo da música e comentamos sobre o que o André Luiz foi convidado por Lises a se distrair um pouco no campo da música. Existe na colônia Nosso Lar um setor de refazimento, vamos dizer assim, do trabalho, que é o campo da música, né? E fizemos alusão a essa questão da existência da música, porque através da pergunta 251 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta se os espíritos são sensíveis à música. E ele, na resposta, os espíritos informam que a música possui infinitos encantos para os espíritos. Então, corroborando o que está aqui na informação do livro, se a música possui infinitos encantos, é porque existe algum lugar que a música é tocada, né? Ela é reproduzida. Então, o campo da música, e para se distrair, foi o convite de Lisas. Falamos sobre essa questão da distração, do descanso, da necessidade que os espíritos inferiores, como André Luiz e nós outros, temos do descanso, do repouso. E fizemos uma alusão a isso numa página que o Emmanuel sintetiza muito bem, sobre essa questão de descansar, que está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 152, em que ele diz que Jesus, citando, ele comenta um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, em que Jesus convoca os discípulos a ir a um lugar à parte e repousar um pouco no deserto. No deserto não, a um lugar deserto, e repousar um pouco. E aí é porque esse trecho do Evangelho de Marcos, ele vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí no final da página, o Emmanuel fala que Jesus não afirmou para repousar quando quiser, mas repousar um pouco. Então ele fala do nosso equilíbrio nessa questão do repouso e aproveitarmos o repouso para podermos melhorar mais as nossas ideias no bem, não é? Pensar, meditar e tudo mais, para poder trabalhar mais ainda depois. Então, é repousar um pouco. Falamos sobre isso e mais adiante, falamos também sobre o que se informa, que o André Luiz informa aqui para nós, que ele ficou relutante. E comentamos sobre isso, da vontade dele constantemente em trabalhar. É um espírito que, sendo Carlos Chagas, ao que nós acreditamos, na última existência, ele foi um grande trabalhador. Tereza comentou sobre isso. E a morte não nos muda, ela continua, nós continuamos o mesmo, né? E ele continua o grande trabalhador, que é a vontade. Isso demonstra para nós uma disciplina que nós temos que atingir e copiar ao desencarnarmos. Essa disciplina que o André Luiz está nos demonstrando para nós, não só na vontade de trabalhar, como na resignação e na obediência. Lembrando aqui que ele não está ficando reclamando da ausência da família. Ele está trabalhando, sabendo que uma hora ele vai poder rever a família. Então esse é um exemplo para todos nós. Então é isso. E nós paramos no parágrafo 5, no meio do parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5. Nós lemos até o meio do parágrafo. As visitas diárias, né? Podemos começar daí, né? As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros,
tudo isso me falava particularmente ao espírito. Por quê? É o exemplo que arrasta. Ele está no meio de pessoas ele mesmo reconhece isso, já aqui no livro ele reconhece, e mais na frente outras obras vai reconhecer repetidamente, do conhecimento profundo da alma e da ciência que essas pessoas têm, mesmo sendo enfermeiros, colaboradores, né, das informações. Ele vai ficar estupefado várias vezes com o conhecimento que essas pessoas têm. E, no entanto, são pessoas que trabalham constantemente. Ele começa aqui já pelo ministro. Um ministro de uma colônia que, tão bem harmonizada no trabalho como o nosso lar, ser ministro lá é uma hierarquia natural, é uma superioridade natural, tem que se ter. E, no entanto, o ministro visita diariamente as câmaras de retificação, o trabalho, o próprio governador, nós lemos isso anteriormente, né? A veneranda também. Então ele está vendo isso tudo, e a camaradagem dos companheiros, o ambiente de trabalho. É o que nós vamos ter, como a Teresa comentou, não é, no programa passado, é o que nós vamos ter futuramente no planeta regenerado, porque os habitantes que as pessoas que o vão habitar vão ser pessoas regeneradas, né? Com vontade de melhorar sempre. Vontade, que Allan Kardec fala, reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pela vontade de melhorar a cada dia, melhor do que hoje, do que foi ontem. Para fazer isso, eu tenho que reconhecer que eu fui errado nas atitudes de ontem para melhorar hoje, não é? Aí começa por aí. Então isso está falando particularmente ao espírito dele, que é o exemplo que arrasta. Nós vemos aqui na Terra, independente da denominação religiosa de cada um, a gente tem exemplos em todas as religiões de pessoas assim, que nos estimulam a fazer o bem também. Automaticamente ela contagia, não contamina, contagia. Um exemplo que a gente tem no movimento espírita é Francisco Cândido Xavier. Inúmeras pessoas, independente da crença religiosa, respeitavam, não concordavam com ele na questão da crença religiosa natural, mas com o homem Chico Xavier não tinha como, não é? Então é o exemplo que arrasta. Falar particularmente ao espírito, é isso que ele está dizendo. Teresa. Aí ele continua. Narcisa, Salúcio e eu aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior, aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos, que estimávamos de todo o coração, como se fossem nossos filhos. Quer dizer, por isso da dificuldade dele em querer sair para passear, porque ele estava aprendendo que colaborar, né, dar mais um pouco do que a obrigação, estava fazendo bem a ele. Então, o que ele fazia? No momento de folga, ele, a Narcisa e o Salúcio, né, eles ficavam colaborando para suavizar a dificuldade do outro. Mas é uma palavra muito interessante essa, né? Ele diz que ele suavizava a situação do enfermo. Então, isso nos ajuda, né, para a nossa vida diária, a entender que a gente pode suavizar a dor do outro, mas não resolver. Porque quem resolve, a gente acha que tem, né, esse poder, mas não tem. Isso aqui é algo que a gente tem que meditar muito sobre isso. Quem tem o poder de resolver algo na vida de alguém é Deus. Né? Nem Jesus mexe no nosso livre-arbítrio, é Deus. Nós poderemos suavizar, mas a grande dificuldade nossa é lidar com isso. A gente acha, nós não fomos chamados a resolver o problema dos outros, a gente pode e deve resolver o próprio problema. Cada um sabe, né, a sua necessidade real, onde precisa melhorar, onde precisa modificar, e isso, você para você. Mas agora para o outro, como ele está dizendo aqui. Então ele estava assim, ele estava gostando disso, de que nas horas vagas ele continuava
ajudando aos necessitados. Ele estava... isso é uma mudança realmente muito grande na vida de André Luiz, porque ele estava sentindo prazer, então ele não queria nem... Para que música? Eu tô tão feliz quando nos meus momentos de folga eu continuo fazendo a tarefa aqui de ajuda, como ele coloca aqui, né, para suavizar a situação dos enfermos, que estimávamos de todo o coração como se fossem nossos filhos. Outra coisa que é uma novidade para ele, né? Esse exercício que ele está fazendo no trabalho e nas horas de folga, ele já está começando a entender que todos somos filhos de Deus, somos irmãos, não é? E ele estava com um carinho muito grande, como se aqueles recém-chegados do umbral, que é quem ele atende lá nas câmaras, ele estava considerando eles como filhos. Olha que interessante, né? Essa questão de você enxergar o outro como filho. A gente vai ver um exemplo disso no livro Libertação. O instrutor do André Luiz no livro Libertação, para quem nunca leu, é um livro muito interessante da série André Luiz, é um convite para lê-lo. Eu, pelo menos, particularmente, é o livro da série que eu mais gosto, é o Libertação. E lá tem a figura do instrutor chamado Gúbio. Ele vai ajudar um espírito que está nas trevas a pedido de uma amiga, que é a Matilde, e ele tem uma filha espiritual envolvida com esse, vamos dizer assim, com esse espírito lá das trevas, muito complicado, muito desequilibrado, que é o Gregório. Num determinado capítulo do livro, que eu não lembro qual, quando ele chega na casa da filha espiritual dele, que se chama Margarida, ele, antes de atendê-la, ele vai atender o obsessor dela. Olha só como o entendimento, né, de quando a gente evolui muda. Porque ele já entende que o obsessor é um filho dele de coração, é um irmão dele, não é, na criação divina, e que, como está mais necessitado e não tem ninguém por ele, ele primeiro ajuda o obsessor, que no caso do livro se chama Saldanha. Então, aí o André Luiz está começando, né, a desenvolver esse entendimento. Ele já está vendo daqueles espíritos que chegam lá nas câmaras de retificação e ele já está tendo um sentimento muito bom para com aqueles espíritos. Ele já está, como ele mesmo coloca aqui no texto, ele diz: nós estimávamos de todo o coração, como se fossem nossos filhos. Ele já estava dando aquele algo mais para esses espíritos, né? Ele já estava dando carinho. O que a gente dá para os filhos? Pelo menos os pais mais equilibrados, não é? O que a gente procura dar para os nossos filhos? Sempre o melhor. Sempre o melhor que a gente tem para dar. Lógico, a gente não é perfeito. Nenhum pai, nenhuma mãe na Terra é perfeito. Mas procura sempre dar o melhor. O melhor em conhecimento, o melhor em carinho, o melhor em atenção, o melhor em cuidado. E ele já está exercitando isso. Para que um dia ele chegue a ter um comportamento de um Gúbio, né, de um espírito que realmente sente que todos somos irmãos e que aqueles espíritos mais necessitados são filhos do seu coração. Então eu sempre me lembro dessa história, né, que nos é contada pelo próprio André Luiz no livro Libertação, desse instrutor. Eu fico assim, meu Deus, como pode? Será que um dia a gente vai realmente chegar a sentir isso? Ver no obsessor, naquele que está te prejudicando, está prejudicando alguém que você ama, alguém que você conhece, né, que já conviveu. Você vai dar primeira atenção para esse do que para sua filha. Então, depois de atender
né, de atender o Saldanha, que ele vai cuidar da Margarida. Um dia a gente vai chegar lá, né, Marco? Mas vamos chegar. Vamos reencarnar algumas vezes, né, bastante vezes, para que a gente... É isso que o Espiritismo veio nos trazer, né, a realidade da vida que é essa. Vamos chegar lá. Isso. Porque senão Jesus teria mentido, né? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Mas a gente ainda não quer, porque dá muito trabalho, esse negócio de perdoar e tal. Mas vamos lá, não podemos desistir mais, né? Desistir não, vamos para frente. Então, continuando aqui que eu já me perdi. Considerando a nova posição. Só um pouquinho, ó. Que a Teresa falou, suavizando a situação dos enfermos. É muito interessante isso, porque a gente não pode resolver o problema do outro, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, quem tem que resolver o problema do outro é o outro mesmo, né? Na realidade é essa, né? Mas a gente pode funcionar como Cirineu. É isso que eu ia falar. Pode e deve, né? Ideia. É exatamente o que a gente pode e deve, né? Tudo na vida de Jesus, os Espíritos dizem, nada foi acaso, claro que não. Tudo bem planejado. O construtor da Terra, o governador do planeta, espiritual do planeta, que é o governador verdadeiro, que é esse. Esse não tem eleição para ficar mudando toda hora, é ele que construiu e ele que vai pegar as suas ovelhas e caminhar no seu redil. Nada na encarnação dele, tudo foi altamente planejado por ele mesmo. Toda a situação, toda a fala, todo o passo que ele deu. E no seu final de encarnação, no seu martírio, vamos dizer assim, na sua via crucis, ele aceita a ajuda planejada, claro, de um homem do campo que estava chegando lá. E aí é o Cirineu, né, que é chamado Cirineu, que o ajuda ali, que oferece alguma coisa para beber, ou ajuda um pouco na cruz, mas quem teve que levar a cruz até o Gólgota foi ele. Não foi o Cirineu, era ele. Ele era o condenado, ele foi chicoteado, ele levou o madeiro infame até lá, não é? Então ele que tinha que sofrer a traição, o abandono, ele que tinha que passar por aquilo para nos dar exemplo. Então, a ajuda é aquilo que o André Luiz está falando aqui, né? A situação dos enfermos, né? Ele fala que suavizando, aí sim. Tudo bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da coletânea de preces espíritas, a gente tem Allan Kardec colocando a prece por pessoas que estão doentes, pelos doentes. Está no item 77 da coletânea. E Allan Kardec vem dizendo que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Isso são inerentes à nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos e da nossa inferioridade. Então são inerentes. A lei de causa e efeito funciona. Agora, ele vem dizendo depois, e é o exemplo que ele dá da coletânea, para nós fazermos prece sim pelos doentes e pelos obsediados, porque a prece melhora principalmente aquele que faz. Ela começa aí, porque é um ato de submissão a Deus. No livro Ação e Reação também, no capítulo número 19, Sanções e Auxílio, a Teresa falou do Libertação, mas o livro que eu mais gosto do André Luiz é Ação e Reação. É bem direto aqui, é Lei de Causa e Efeito. E nesse capítulo 19, tem um trecho lá que o instrutor, ele explica ao André Luiz sobre ajudas, né, e sobre regimes de sanções que a lei divina nos impõe pela nossa rebeldia. O que é isso? Problemas que nós nascemos com eles, pela nossa rebeldia. E aí, na explicação, o Hilário e o André Luiz perguntam ao instrutor se já vem determinado a situação que você vai passar pela encarnação, o que adianta eu orar pela pessoa? Que é o que Allan Kardec pede lá na coletânea de preces espíritas, que é a questão do suavizar. Aí o instrutor dá um puxão de orelha. Ele fala assim, não formule semelhante problema, porque a pergunta do André Luiz é assim, de que vale a súplica, quer dizer, a prece, rogando essa ou aquela medida atinente à nossa reeducação? O que adianta eu orar se a pessoa já vai passar pelo problema? Aí ele fala, não formule semelhante problema. É o instrutor Druso, né? Falou em voz grave.
A prece, no sentido a que aludimos, é sempre um atestado de boa vontade e compreensão no testemunho de nossa condição de espíritos devedores. Então, o que ele está dizendo? Que a oração e a prece nos faz cada vez mais nos convencer a nós mesmos que nós somos devedores da lei. E temos que ter submissão à vontade de Deus. E é isso que o André Luiz está falando aqui, não é? Da questão de suavizar, chegar perto da pessoa, orar por ela, dar um estímulo, uma motivação. E não chegar perto da pessoa e ficar lamuriando. Você está ruim mesmo, hein? Não é isso. Ou ler o poema o Raul da Teixeira, morte. Lembrei. O Raul Teixeira, que é o palestrante de Niterói, muito querido, ele, há um tempo atrás, só com o Raul mesmo que acontece essas coisas, eles foram visitar uns doentes no hospital, muitos anos atrás. E aí foram lá visitar, levar carinho e tal. E aí, levar uma palavra de estímulo. E aí uma pessoa pediu o Raul para ler um poema. E o Raul falou, pode ler. Mas porque ele não pesquisou antes da pessoa, porque isso tudo tem que ser organizado. Deixa eu ler um poema, leu. Quando foi ler o poema, o título era A Morte no Hospital. Meu Deus, era uma coisa assim, fúnebre. A pessoa já está doente ali, você vai piorar o negócio. Não é assim. Isso não é amenizar, isso é piorar. Então a prece é questão de motivação, de a pessoa, né, ir para cima, né, dar um up. A gente vê que, graças a Deus, existem já grupos religiosos e não religiosos que já fazem visita aos hospitais nesse sentido, para suavizar a dor de quem está ali. Então, até a gente tem o movimento Doutores da Alegria, que começou nos Estados Unidos. E no Brasil existe já ramificações desse projeto. Tem grupos religiosos que vão tocar música. Há pouco tempo eu tive notícia de um hospital particular aqui do Rio de Janeiro, que um rapaz ele vai tocar violino para quem está saindo do CTI, para quem está, não é assim porque quem sai do CTI ainda sai muito debilitado. E quando vai para o quarto, ele toca violino. Então, uma maneira de alegrar um pouco, não é, a situação já tão dolorosa por si mesma. Então, graças a Deus, existem muitas pessoas que já se dedicam a essa suavização da condição dos enfermos nos hospitais. A gente sabe que alguns movimentos religiosos foram proibidos dessas visitas, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, porque muitos grupos, né, um pouco desequilibrados, acabavam fazendo orações aos gritos e, infelizmente, essas pessoas prejudicaram uma iniciativa que realmente ajuda muito. Eu mesma tive uma cadela que ela participou do projeto Pelo Próximo, pelo com referência ao pelinho de cachorro, né, e pelo de ajudar as pessoas. O nome da minha cadela era Belly, ela era uma boxe, e a gente levava ela, principalmente minha filha, levava ela à visita ao orfanato, ao hospital, albergue de pessoas portadoras de câncer. Esse projeto ainda existe aqui no Rio de Janeiro. Pelo Próximo, quem tiver interesse, tem que ter um cachorro bem dócil, né? Claro. Que possa, como a minha cachorra era. Então, a gente levou ela, até ela desencarnar, ela participou desse projeto Pelo Próximo. Então, até os animais, né, já estão evoluindo e já estão, alguns deles, colaborando nessa tarefa, né? Mas chegamos mais uma vez ao final do nosso programa. E queremos agradecer a todos, mandar um grande abraço a todos aqueles que nos ouvem, aqueles que estão treinando a paciência conosco, né, de nos ouvir. Que Deus abençoe a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos vocês. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Esperamos ter contribuído para a elucidação de alguma coisa sobre a vida no mundo espiritual. Muito obrigado e fica com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Tereza Cristina e Marco Antônio.